Lições bíblicas. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Lição 1. As promessas de Deus. Texto áureo. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Leitura bíblica em classe. Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e, em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e, em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Tópico 1. Um convite de Deus. 1. Um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui, o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia porque o soberano é zeloso para cumpri-la. É nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. 2. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui, somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate, a porta será aberta. O Senhor Jesus, então, confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. 3. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar.
Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos, mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Sinopse 1. As promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Tópico 2. As promessas e seus fundamentos. 1. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis, que dormem no Senhor, serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da Igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. 2. Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías capítulo 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? 3. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías capítulo 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sinopse 2. A promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Tópico 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus. 1. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia. Que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos, no arrebatamento da Igreja. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. 2. Promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais.
Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar o próximo que nos ofendeu. Promessas de permanecer no amor de Deus se guardar os mandamentos de Cristo. 3. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Sinopse 3. Ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas.